O fim de ano chega e junto dele vem as festas, viagens, as reuniões de família. Para muita gente é uma época alegre, mas para muitas pessoas idosas, essa época pode ser silenciosamente difícil. E eu não estou falando só de solidão. Estou falando de expectativas, de ritmos diferentes, de cansaço, de comentários que machucam e de uma série de estereótipos sobre envelhecimento que ficam ainda mais fortes nessa época do ano. Eu sou Bárbara Cabral, terapeuta ocupacional, professora, pesquisadora e especialista em gerontologia. E aqui no canal a gente conversa sobre envelhecimento e cuidado de forma descomplicada e baseada em evidências. E hoje eu quero te mostrar o que quase ninguém percebe ou que passa despercebido. Como o fim de ano pode impactar a vida da pessoa idosa e como a família pode tornar tudo isso mais leve, mais respeitoso e mais verdadeiro. Porque o fim de ano pode então ser difícil para algumas pessoas idosas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o fim de ano mexe com as rotinas. E rotina é estrutura. Para muitas pessoas idosas, especialmente as mais idosas, com 80, 90 anos ou mais, ou com condições crônicas de saúde, o fim de ano traz mudanças bruscas de ambiente, excesso de estímulos, mais barulho, mais demandas sociais, cansaço físico, cansaço sensorial e muitas vezes um sentimento de não pertencimento. E existe um ponto fundamental que a gente precisa entender. Primeiro que as velhices são múltiplas. Então, enquanto algumas pessoas idosas adoram festa, barulho, muvuca, confusão, outros preferem encontros menores, gostam de ficar mais na deles, fora da agitação, né? Da mesma forma, enquanto alguns amam viajar, e receber visitas em casa durante o dia, durante a semana, outros evitam ficar fora da rotina. Mas a sociedade insiste em tratar as pessoas idosas como um grupo homogêneo, né? A gente tenta encaixar as pessoas idosas, colocar todas dentro da mesma caixinha, não é verdade? E é aí que começam os conflitos, o julgamento e a frustração. Então, qual o peso do estereótipo no fim de ano? O fim de ano reforça estereótipos como idoso é ranzinza, mal-humorado, idoso sempre fica triste no Natal, idoso não aguenta ficar acordado a noite toda, idoso não entende muito bem isso, deixa ele para lá no cantinho dele, quieto, né? Ou o contrário. Tem, né, em alguns casos você tem que vir, a gente tem que tirar essa foto, tem que fazer esse vídeo, né? Mas você era tão animado antes, levanta daí, vamos, ânimo. A gente descansa depois que morre, vamos lá, vamos sair. Outra frase também não existe isso de ficar cansado, é só uma noite, o que custa? Enfim, esse tipo de discurso coloca as pessoas idosas em dois extremos. Um da fragilidade absoluta e um outro de uma expectativa de desempenho que não respeita os limites reais da pessoa, né? E nenhum dos dois é verdade, nenhum dos dois acolhe a pessoa, né? Falta nuance, falta escuta, falta fazer uma pergunta simples, que é: como você gostaria de viver esse momento de fim de ano? Claro, né, gente, que tem pessoas, às vezes, que estão mais apáticas, que estão com sintomas, né, depressivos, com um humor mais deprimido. E, às vezes, elas vão precisar, assim, de um empurrãozinho pra sair. Eu não tô falando disso, tá? Eu tô falando sobre aquela insistência, né, aquele convite excessivo. E que, às vezes, a pessoa já nunca foi assim, já nunca teve esse perfil, né? Então, é claro que se a pessoa tinha um comportamento e mudou de repente, isso precisa de investigação, tá bom? Então, o que eu quero dizer, né, é que o fim de ano, ele mexe nas rotinas de sono, de alimentação, de medicação, horários, ritmo da vida. E um idoso, por exemplo, que janta cedo, talvez não vai conseguir esperar até 10 horas da noite, até meia-noite pela ceia, né? Uma pessoa que dorme cedo, talvez não vai realmente conseguir ficar acordado até de madrugada.
Uma pessoa que tem dor crônica talvez não vai tolerar passar a noite toda sentada numa cadeira desconfortável, né, numa poltrona. Uma pessoa que tem uma perda auditiva talvez vai ficar mesmo incomodada com excesso de barulho em casa, com excesso de movimento. E aí que começam os conflitos, né? Do tipo, tá vendo? Ele tá mal-humorado. Ah lá, ela tá calada demais. Ele quer ir embora, é um chato. Olha isso, pra que eu fui trazer? Agora eu vou ter que voltar antes da hora, a gente nem aproveitou a festa. E ela não colabora de jeito nenhum. Não é isso que geralmente a gente ouve nas festas? Mas é importante a gente lembrar que as pessoas não são iguais e tudo bem não sentir vontade, né, de fazer as coisas. E é dever das pessoas que estão ao redor respeitar. Vamos falar agora sobre expectativa da família versus a realidade da pessoa idosa. Diante de tudo isso que eu venho falando, né, o fim de ano vai mexer com as expectativas da família, né? Geralmente a gente quer reunir todo mundo, juntar todo mundo, né? E a gente fala que a pessoa precisa vir para esse momento. E aí, quando a pessoa idosa não responde conforme a nossa expectativa, nasce o quê? Nasce a frustração, irritação, muitas vezes interpretações erradas, inclusive, né? De que a pessoa não quer participar, que ela tá chata, ingrata, que ela só reclama. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: será que as expectativas da família, das pessoas estão alinhadas ao que a pessoa idosa de fato consegue, deseja e tolera nesse momento? A chave do fim de ano é simples, né? É uma expectativa que precisa ser ajustada. E quem convive com a pessoa idosa no dia a dia, talvez vai ser a melhor pessoa para informar sobre isso, né? Porque ela tá ali no dia a dia, tá acompanhando a pessoa, ela tá observando o que tá acontecendo com ela ao longo do ano, não é verdade? Então, as festas são sim para criar momentos de conexão, né? E não para produzir sofrimento, nem para o idoso, nem para as outras pessoas. Então, como que a gente pode tornar esse fim de ano mais leve para as pessoas idosas? O primeiro ponto é perguntar e não presumir. A gente pode perguntar: você quer ir? Você prefere ficar menos tempo? Você prefere ficar quanto tempo na festa? Né? Você prefere ficar em um lugar mais calmo? Você quer ajudar com alguma coisa? Pode ser feito na sua casa ou você prefere em outro lugar, né? Você quer chegar mais cedo? Quer chegar mais tarde? Enfim, respeitar as preferências é o maior gesto de cuidado. Outro ponto é reduzir estímulos desnecessários. Por exemplo, não colocar a música alto o tempo todo, evitar uma área com televisão ligada junto com gente conversando e música, tudo ao mesmo tempo. Priorizar ambientes iluminados, acolhedores, evitar lugares muito abafados e apertados. Simples ajustes podem ter um grande efeito. Outro ponto é o cuidado físico, né, do conforto físico da pessoa. Então, cadeira com encosto, um travesseiro às vezes de apoio, uma rota mais fácil e desobstruída para ir ao banheiro, um lugar silencioso para a pessoa poder ficar ali se ela precisar, usar roupas confortáveis, né? Sapatos confortáveis, ter momentos, intervalos às vezes de descanso. Afinal de contas, conforto é sinônimo também de dignidade. Outra questão é permitir pausas. Como assim? A pessoa poder sair da mesa, descansar, ficar quieta, ficar perto de menos gente e que isso seja algo já combinado, né? Para que não seja direcionado só para a pessoa ali, que às vezes ela vai ficar constrangida de sair, né? Se tiver todo mundo reunido. Então, ter esses momentos e lembrar que isso não é falta de educação, né? É autocuidado, é respeito. Um outro ponto é incluir sem infantilizar e sem exigir. A pessoa, assim como qualquer outra, pode ajudar no que ela quiser, participar das conversas no seu ritmo, ter que as pessoas ao redor tenham paciência e interesse em ouvir as histórias que ela gosta de contar, né? Ouvir músicas antigas que a pessoa gosta, além de só essas músicas, né, da época, do momento, né, da atualidade. Ter momentos para a gente ver fotos, por exemplo, fotos antigas e a pessoa poder contar a história, né? Escolher pequenas tarefas que ela dê conta de ajudar a participar e se sentir incluída. E que se ela não quiser, tá tudo bem também, né? É permitir o pertencimento.
Outro ponto, respeite os limites sem culpa. Então, se a pessoa não quer ficar até tarde, tá tudo bem, né? Se ela não quer ir em todos os encontros, também. Se ela quiser ficar mais quieta, se ela quiser descansar, tudo bem, né, gente? Respeitar limites é respeito, não é abandono. O fim de ano, ele não precisa corresponder a uma fantasia, né? Às vezes a gente fica pensando que a pessoa dava conta lá atrás, mas a gente também tem que evoluir nas nossas expectativas e nos nossos desejos. Ele precisa, né, esse momento de fim de ano, fazer sentido para quem está ali vivendo esse momento, inclusive para as pessoas idosas. E quando a gente tira o peso da expectativa e traz o foco para o vínculo, para o momento, tudo muda, né? Menos tensão, menos frustração, menos conflito e algo muito mais verdadeiro e significativo. Porque as festas, elas só são especiais quando todo mundo pode participar de um jeito que seja possível, seguro, viável e confortável. E se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas que também precisam saber mais sobre isso. E aí me conta nos comentários como que é a sua família, como que você lida com as festas do fim de ano. Até o próximo vídeo!